Continuando os conteúdos especiais sobre sustentabilidade com os diálogos ESG, eu vou começar contando que nossa arena também está indo nessa direção. Se vocês observarem o piso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de observar o piso aqui e o piso do outro lado, esse piso dessa arena ele é feita a partir de reciclagem de resíduos jeans. Essa parte azul clarinha é jeans e o lado de lá, é um piso verde, é das indústrias do plástico e de alimentos. Graças à biotecnologia Terpol, em parceria com as empresas Caprimar, Vazarte, Cotton Move e UBQ, todos os nossos espaços são espaços de inovação e que priorizam a sustentabilidade. Seguindo essa linha de sustentabilidade, vamos acompanhar agora um vídeo da Tetra Pak, a patrocinadora desta série de conteúdos sobre ESG, futuro, regeneração, temas tão relevantes e presentes no dia a dia de hoje. Então, roda o vídeo. É isso aí. Então, entrando no clima, vamos falar um pouco sobre a importância das embalagens sustentáveis. Como uma embalagem tem esse poder de mudar a percepção de valor de um produto e impactar na decisão de compra do consumidor? A gente tem dois convidados especiais para falar sobre esse tema, para falar sobre isso. É a Valéria Michel, diretora de Sustentabilidade Brasil e Cone Sul da Tetra Pak. Valéria, seja bem-vinda, se acomode. E o Lúcio Vicente, diretor-geral do Instituto Acatu. Sejam bem-vindos. Eu vou participar da mediação desse painel também, então eu vou me sentar com eles aqui. Fica à vontade, o microfone é todo seu. Obrigado. Bom, gente, obrigado por quem está aqui. Val, obrigado por ter me convidado a estar aqui. Uma honra estar aqui também falando em nome do Instituto Acatu. Emília, obrigado também por estar aqui com a gente, ajudando na discussão. E obrigado a vocês por estar aqui, né? Porque tanta coisa gostosa, tanta coisa para ver. Quem ficou aqui, gratidão para nos ouvir. Eu trabalho há muito tempo com sustentabilidade, né? Eu trabalhei no varejo há muito tempo. Trabalhei 15 anos num grande grupo varejista. E eu estou recentemente no Instituto Acatu. Estou como diretor executivo lá. E o meu trabalho tem sido em fazer mais coisas para a sustentabilidade do que eu já fazia no mercado. Então, o Instituto Acatu, ele é uma organização que tem 22 anos de existência, né? Ele foi fundado em 2001. Ele foi fundado dentro do Instituto Ethos. Algumas pessoas também conhecem bastante o Instituto Ethos. Ele foi criado exatamente com a visão de poder ter... Deixa eu voltar um pouquinho. Estou voltando tudo, desculpa, gente. Ele tem um delayzinho, então você aperta e espera um pouco. Senão ele passa muito para trás ou muito para frente. Ele está indo para frente. Eu estou apertando para trás e ele está indo para frente. Bom, o Instituto foi criado há mais de 20 anos, trabalha para educação e comunicação em escala para desenvolver, obviamente, a educação para a sustentabilidade e o consumo consciente. Esse trabalho ele é desenvolvido em diferentes frentes e, consequentemente, o trabalho do Acatu também pauta muito a educação em diferentes contextos, né? A gente tem feito um trabalho ao longo de 20 anos muito estruturado em pesquisa, então pesquisa de sensibilidade do consumidor, pesquisa também voltada para as questões atitudinais, né? Uma coisa é você ser sensibilizado, outra coisa é você ter uma atitude real de mudança em relação ao comportamento voltado para a sustentabilidade. E esse trabalho, ao longo do tempo, ele tem ajudado também empresas, escolas e até na inter-relação com governos na discussão e na promoção da sustentabilidade em diferentes eixos. O trabalho que a gente também desenvolve ao longo desse processo faz com que a gente tenha uma maior proximidade, né? O Acatu ele é uma organização sem fins lucrativos.
uma ONG, né, como popularmente as pessoas conhecem, mas ele tem uma disposição de trabalhar no campo da melhoria de estratégia de sustentabilidade para diferentes vertentes. A gente trabalha muito com as empresas, a gente trabalha muito dentro do apoio setorial, então é uma organização que se coloca, inclusive, colaborativamente com associações setoriais para melhorar os índices de sustentabilidade setorial. E ao longo desse processo a gente também vai aprendendo muito em como conectar o consumidor de maneira real. Muito do que se discute na sociedade em relação a esse aspecto, né, da questão do consumidor também está pautado muito no achismo. Então, por isso que a gente se alicerça muito em pesquisa, para que a gente possa trabalhar com dados e, consequentemente, trabalhar com uma informação, aliando o conceito de sustentabilidade, mas a prática de mercado e a prática das pessoas em relação ao mercado. Não sei se vocês conseguem voltar para mim. Voltou? Esse é o próximo, Lúcio? Não, eu queria voltar mais uns 2 slides. Volta mais? Mais um. Mais um, gente. Isso. Esse da bolinha aí. É o vídeo da mandala, né? Que tem uma Isso, exatamente. Mandala. Vai no improviso. A gente tem 5 eixos de atuação. Um dos eixos, né, é o trabalho com pesquisas e apoio setorial. O segundo eixo é de assessoramento empresarial. A gente trabalha diretamente com as empresas nas estratégias de sustentabilidade. O terceiro eixo, a gente trabalha diretamente com as escolas. Então, a Catu já alcançou, ao longo de 20 anos, mais de 9 mil escolas, mais de 19 mil educadores e professores e mais de 160 mil estudantes que utilizam o programa Educatu e a plataforma Educatu para montar seus planos de aula, seus trabalhos escolares, com conceitos de sustentabilidade e também para fomentar o consumo consciente dentro das escolas, né, para as pessoas, as crianças e os adolescentes entenderem o impacto que, ao comprar um produto, ao comprar algo, você, obviamente, patrocina. Pode passar, por favor. Mais um, naquela bolinha. Isso. Então, o terceiro eixo que eu comentei agora é essa parte azul, onde a gente trabalha a educação nas escolas. A gente também está levando o Educatu para o corporativo, então uma das modalidades que a gente tem feito agora é melhorar o processo também de inclusão do adulto dentro dessa discussão de letramento para a sustentabilidade. Esse trabalho se dá tanto dentro das escolas, tanto dentro das empresas, quanto no âmbito comunitário. A gente também tem um trabalho voltado para a advocacy, para trabalhar o âmbito regulatório para a educação, para a sustentabilidade. E o Acatu também é chamado muitas vezes para discutir outros tipos de reforma, como foi recentemente na reforma tributária, onde a gente estava junto com outras organizações participando da discussão para redução de carga tributária para produtos sustentáveis e serviços também com os atributos de sustentabilidade, né? Redução de carga tributária para isso. E o quinto elemento é também de um trabalho de formação de formadores de opinião. Então, a gente se preocupa muito em levar o conhecimento para formadores de opinião, e aí vai desde influências até lideranças comunitárias, lideranças corporativas, para falarem melhor, né, com mais informações, inclusive sobre sustentabilidade. Então, criando embaixadores para o tema de sustentabilidade. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui alguns dos nossos números, né, que eu já comentei. Pode passar. Algumas dos nossos patrocinadores ao longo do tempo, né, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em todos, praticamente, setores da economia, de alguma forma. Pode passar. E vou falar rapidamente aqui em relação à questão da visão do consumidor, né. A Valéria, quando convidou a gente para falar, a gente trouxe um pouco do contexto das pesquisas do Acatu e o que a embalagem significa para o consumidor, né. De maneira geral, uma das principais discussões que a gente tem
falando do consumidor, é que o consumidor ele é muito sensível ao preço. E ele é sensível ao preço quando ele não reconhece os atributos de impacto positivo que os produtos têm. Óbvio que aqui a gente tem sempre que olhar o papel de desigualdade, o fator de desigualdade, então nem todo mundo consegue contribuir para um produto mais sustentável, porque existe uma questão de desigualdade econômica, mas de fato, grande parte das pessoas desconhecem os atributos de impacto positivo para o meio ambiente e impacto social por trás dos produtos. E aqui está o elemento. Quando eu não tenho nenhum atributo comparável, qual é o único atributo disponível na minha frente? Muitas vezes é o preço. Então, na gôndola, muitas vezes você só vê o preço. Então, banana é banana até o momento que você coloca outras camadas, né, do que foi aquela banana antes de chegar na gôndola. Então, a banana do seu José com a família X, com a comunidade Y, ela ganha um outro valor agregado. Então, acho que o ponto de informação e atributo de sustentabilidade no momento da decisão do consumidor é super importante para que ele não fique convencionado ou condicionado apenas ao preço. Um outro ponto importante também em relação à cadeia produtiva. Então, o consumidor ele é muito sensibilizado a fazer o trabalho de investigação quando a gente dá informação para ele. Pode passar para mim, por favor. Vou trazer aqui algumas informações da última pesquisa que a gente fez, né? Essa pesquisa Vida Saudável e Sustentável 2023. A gente tem essa pesquisa desde 2019, ela é feita em conjunto com a Globescan, ela é feita em 30 países e também aqui no Brasil. Então, depois o pessoal pode colocar o slide que tem aqui, ó, no finalzinho a gente tem um QR Code que vocês podem baixar gratuitamente os dados públicos da pesquisa para poder pegar um pouco mais de informação. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Um ponto importante também que a pesquisa traz é que o consumidor ele se atrela muito aos atributos de sustentabilidade quando ele reconhece o que você está falando com algo próximo. E aqui é um apelo porque muitas vezes a gente apela para um contexto do qual o consumidor não tem conhecimento. Ele vai ter muito mais conhecimento ligado à saúde dele do que efetivamente qualquer outro impacto ao meio ambiente. Então a gente fica pensando, por exemplo, por que a pessoa não compra um produto que valoriza a Amazônia? Porque muitas vezes ela não mora lá, ela não sabe o que você está falando para ela só ouviu falar. E a saudabilidade, ela é um atributo de reconhecimento de contexto mais próximo. E aqui vai um dado importante, né? O consumidor brasileiro, ele é um dos mais inclinados para a sustentabilidade dentro daquilo que a gente investiga na pesquisa. Então, mais de 84% das pessoas que respondem à pesquisa, elas são sensibilizadas para a sustentabilidade. E comparado com os outros 30 países, a gente tem, acima da média global, o interesse do brasileiro ligado à sustentabilidade muito maior do que os outros 30 países. E um ponto importante é que nós aprendemos muito pela experiência. Então, por isso que, quando a gente fala de água, resíduo, as pessoas elas se associam com algo prático. Quando você pergunta para alguém sobre sustentabilidade, fora do eixo aqui de pessoas que estão dentro de uma feira como essa, por exemplo, muitas vezes a sustentabilidade ela é atrelada à questão da redução de água, da reciclagem. Então, são assuntos que, corriqueiramente, ela tem acesso e, consequentemente, ela tem mais proximidade. Pode passar, por favor. E aqui, acho que depois a Valéria pode colocar mais sobre esse contexto, mas eu queria trazer que as embalagens, por exemplo, são a maneira de comunicação mais efetiva que o consumidor quer ver. Então, na pesquisa, a gente pergunta quais são os lugares onde você busca mais informações sobre sustentabilidade voltadas para o consumo. Tem ali o documentário, tem ali a internet, mas tem a embalagem, como sendo, inclusive, um item de comunicação muito mais democrático. Porque a embalagem, inegavelmente, ela entra na residência das pessoas e, através da embalagem, as empresas conseguem comunicar os atributos de sustentabilidade. Então, a embalagem tem um item muito grande de relevância dentro dessa perspectiva. Pode passar, por favor. Pode passar. E alimentos ganham uma relevância ainda maior. Então, quando a gente fala sobre atributos de sustentabilidade, a gente está falando de uma proximidade maior com a necessidade. Falar de sustentabilidade dentro do campo da alimentação ganha muito mais atributo, porque as pessoas estão muito mais corriqueiramente ligadas à alimentação. Você pode deixar de fazer tudo na vida, menos comer. Então, a alimentação, além de ser um atributo muito válido em relação ao trabalho de educação para a sustentabilidade, é um atributo também reconhecido como sendo muito importante para as pessoas. Pode passar.
Pode passar também. Em matéria de... Eu vou levantar, porque eu não estou conseguindo ver. Uma das coisas que mais pega também em relação a essa questão aqui é um recorte por geração. Então, a pesquisa, além de trazer uma informação global sobre a perspectiva de sustentabilidade, ela também é dividida por gerações. Então, aqui cai também um mito, porque quando a gente olha, por exemplo, as gerações de maneira geral, a gente tem essa ideia, né? As gerações mais novas, elas são mais atuantes. Não necessariamente, elas são mais sensibilizadas, porque elas nasceram num ambiente onde isso é falado. Mas a mobilização que faz a pessoa atuar depende muito da condição social e, obviamente, da maneira como ela tem a disponibilidade, né, e como ela acessa as informações para poder atuar melhor com sustentabilidade. Pode passar, por favor. E aqui estou terminando. Desculpa, Val. É muito importante que a gente consiga usar, na maneira de passar a informação para o consumidor, seja nas embalagens, ou seja na maneira como a gente se comunica, o didatismo, né? Às vezes a gente olha para a questão do vocabulário que a gente utiliza, inclusive, para falar de sustentabilidade, é muito complexo. Você, às vezes, vai ver um documentário, ou às vezes você vê uma matéria na TV falando sobre o impacto das mudanças climáticas. E aí, quando vem a assinatura daquilo que pode ser, efetivamente, mudanças de comportamento do consumidor, vem, às vezes, uma palavra difícil, não é? A culpa das mudanças climáticas é o combustível fóssil. Tá, o que é fóssil? Não é? Nem todo mundo entende o que é fóssil. Então, o cuidado com o vocabulário, o cuidado com o simbolismo é muito importante, porque se você não olha para isso, você está ignorando o fato de que nem todo mundo tem o mesmo princípio de repertório e, consequentemente, você deixa de ser inclusivo dentro dessa questão. Pode passar. E aqui, mais do que importante, a atuação multissetorial, né? Então, a gente às vezes olha para uma empresa e fala assim, não, essa empresa é responsável para fazer mudanças XPTO. Não necessariamente, porque setorialmente, a atuação em cadeia ela é muito importante. Então, trabalhar multissetorialmente, né? O varejo, indústria, insumos, sociedade civil, coletivamente, vale mais do que efetivamente uma única empresa fazer soluções isoladas, né? A gente tem que pensar também que sustentabilidade ela precisa ser itens de pré-competitividade e, consequentemente, fazer com que toda uma cadeia responda, consequentemente, às mudanças que você está provendo. E, consequentemente, antecipar a demanda regulatória. A gente não pode ficar esperando demanda regulatória para fazer mudança de comportamento. Então, essa discussão coletiva ela é fundamental para que a gente possa não depender de legislações que, quando vêm, às vezes, são totalmente desproporcionais e também não inclusivas. É isso. Desculpa passar o tempo. Imagina, Lúcio. Vou levantar também, que acho que fica mais fácil. Bom, eu sou Valéria Michel, sou diretora de sustentabilidade da Tetra Pak. Foi ótimo chamar o Lúcio, porque a gente viu que tem muita sinergia com o que a gente faz, com as pesquisas que o Acatu faz. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Tetra Pak, mas muito rápido. Aí nós temos também uma pesquisa que a gente faz desde 2001 para entender tendências de consumo relacionadas à sustentabilidade. E essas pesquisas, elas nos dão um norte do que nós precisamos trabalhar. Val, fala mais pertinho do mic. Mais pertinho? Tem gente que não está escutando, Então vamos agora aqui. Foi. Melhorou agora? Melhorou. Bem pertinho, tá bom. É o hábito, gente, desculpe. Então, a Tetra Pak, com essas pesquisas que a gente faz aí desde 2001, a gente vai entendendo essas tendências de sustentabilidade e muitas das nossas ações são direcionadas em cima dessas pesquisas, porque é o que o consumidor está buscando quando ele vai comprar uma embalagem. Então, para quem não conhece a Tetra Pak, nós somos uma multinacional. O pessoal que está passando pode passar. Vamos passar rapidinho aqui nessa parte introdutória, só para quem não conhece a Tetra Pak, mas eu duvido que alguém aqui tem um monte de cliente nosso aqui com leite, com vários produtos em caixinha longa vida. Vocês podem olhar lá na orelhinha que vocês vão ver que é da Tetra Pak. Então, a gente tem esse compromisso de disponibilizar os alimentos seguros em qualquer lugar. Pode passar. E isso não só a embalagem. A embalagem é uma parte do nosso negócio. Todo o processamento do alimento, colocar esse produto dentro da embalagem faz parte também do nosso negócio. E esse compromisso ele vai até o pós-consumo. Pode passar. E tudo isso tem uma estratégia muito forte por trás. E essa estratégia, pode passar mais um, é de liderar a transformação da sustentabilidade.
para nós, até o nosso presidente costuma falar, sustentabilidade não é um pilar estratégico. Ela é estratégia, ela está presente em várias partes dos nossos negócios. Pode passar. Então, vou começar falando para vocês um pouco também sobre consumo. A gente tem um delayzinho, pode passar mais um. É aquilo que eu vinha comentando. O consumidor, é importante entender o que o consumidor pensa sobre essas tendências de sustentabilidade. E essas pesquisas nos ajudam muito, não só as que nós fazemos internamente, mas as que parceiros como a Catu fazem também, nos ajudam com todos esses insights. Pode passar. Então, eu trouxe aqui os dados dessa pesquisa, que é a Sustainable Packaging Consumer Research, que é justamente sobre essas tendências. Uma parte legal, que depois vocês vão poder também acessar toda a pesquisa da Catu no detalhe, a gente andou comparando aí os dados, o Brasil sempre está à frente na preocupação com as questões de sustentabilidade. Então, a gente faz essa pesquisa não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo, e o consumidor brasileiro ele é mais antenado com as questões de sustentabilidade. Pode passar. Um primeiro dado, que é esse aqui, que demonstra isso, 89% dos entrevistados estão preocupados com as questões ambientais. Aí a gente está falando de tudo. Reciclagem, mudanças climáticas, poluição, são vários temas. Então, a preocupação está lá. A última pesquisa que tem aqui do lado, de 21, mostrou a mesma coisa, então não caiu. O consumidor brasileiro ele está preocupado com o tema sustentabilidade. Pode passar. Aí, quando você olha um pouquinho mais no detalhe esse dado, vamos lá. Qual que é o impacto da embalagem, né, mais sustentável no valor da marca e do produto? Então, consumidores, quando eles vão procurar um produto, vão comprar um produto, o que é importante? Isso faz diferença? Então, olha, 69%, muito mais propenso a comprar de uma marca que tem atributos de sustentabilidade, sejam ambientais, sejam sociais. Então, isso é bastante interessante também, porque é uma percepção de valor do consumidor em relação ao que as empresas estão fazendo. Então, as empresas precisam, sim, olhar para esse ponto. E o produto também, né? A questão do preço que o Lúcio falou também, né, Lúcio? Essa questão do preço, há controvérsias, né? Porque nas pesquisas aparece que ele até estaria, né, disposto a pagar um precinho um pouco maior por um atributo de sustentabilidade. Na prática, não é bem assim, né? Na prática, às vezes tem uma pequena diferença. Pode passar mais um slide. Um outro dado que eu queria trazer aqui para vocês. Então, a nossa pesquisa só trouxe dois pedacinhos que conversam muito com o que o Lúcio falou. Mas eu queria falar para vocês o que a Tetra Pak tem feito, então, com todos esses dados de pesquisa que a gente observa, falando do consumidor, do que o consumidor busca e o que ele está procurando. E aí a gente entra na parte de sustentabilidade. Um item que sempre aparece como prioritário, apareceu lá na pesquisa da Catu e apareceu na nossa também, é reciclagem. Não só a questão de reciclagem, mas as questões de sustentabilidade no geral. Então, vou começar falando para vocês, pode passar mais um. Dessa nossa agenda. Hoje não vai dar tempo de eu contar tudo aqui para vocês, mas ela passa por clima, ela passa por circularidade, ela passa por natureza, por sistemas alimentares e por toda a questão social. Eu escolhi para falar um pouco mais hoje aqui da circularidade, porque ela tem a ver com a reciclagem. E para o consumidor brasileiro, sempre a prioridade é reciclagem. Se é reciclável, se está sendo reciclada, quem que está nessa cadeia. Então, esses temas são de interesse do consumidor brasileiro. Pode passar mais uma. Nós temos todo um compromisso também, como empresa, de redução de emissões. Isso aqui, para o consumidor brasileiro, ainda não é algo muito entendido. Então, vocês vão ver aqui, inclusive, nessa feira, muita gente falando de pegada de carbono, emissões. Para a maior parte da população, ela não entende muito o que é isso. Mas o que é importante? A empresa ter uma estratégia, é o nosso caso. A gente tem um objetivo de, até 2030, neutralizar as emissões de todas as nossas fábricas no mundo e até 2050 em toda a nossa cadeia de valor. Então, nós estamos falando dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, todo mundo que faz parte da nossa cadeia. Pode passar mais um. E vou falar um pouquinho mais das matérias-primas também, dos logos. Nessas pesquisas também mostra que
vem melhorando o conhecimento da população sobre os loginhos que aparecem nas embalagens, mas ainda é difícil. Então, alinhado com o que o Lúcio falou, da dificuldade, que você precisa de simplicidade, você fala, embalagem FSC, tem um monte de embalagem FSC aqui nessa feira. Nem todo mundo vai saber o que é esse login FSC. Ele tem a ver com a origem do papel ou da madeira, se ela vem de uma fonte responsável ou não. Mas é um processo cultural ainda do consumidor entender um pouco mais sobre cada um desses logos. Nós também, no caso da Tetra Pak, temos o logo Bom Sucro. Por quê? Parte do polímero, do plástico que tem na nossa embalagem, ele vem de cana-de-açúcar. E se ele vem de cana-de-açúcar, a gente tem que olhar para essa cadeia, o que está acontecendo lá, se tem algum impacto. E a certificação ela nos ajuda a dar mais credibilidade para aquilo que a gente está colocando no mercado. Então, a gente tem um desafio gigante ainda de como traduzir o valor da credibilidade dessas certificações para o consumidor, para que ele olhe no supermercado e ele fale, legal, vou levar essa aqui porque essa aqui não tem a ver com desmatamento, vou levar essa aqui porque não tem a ver com um trabalho inadequado lá no canavial. Então, o selo ele tem um valor, mas ele ainda é difícil de traduzir para o consumidor. Pode passar. Pode passar mais um? E vamos falar, então, agora um pouquinho da reciclagem, que sempre é a pergunta número 1, em todas as apresentações que eu faço, as pessoas têm muita dúvida sobre reciclagem de embalagem longa-vida. Então, eu já vou começar aqui falando para vocês, faz 25 anos que a gente trabalha com isso. A embalagem longa-vida é totalmente reciclável, não só no laboratório, mas em escala. A gente tem uma cadeia recicladora. Então, esse é um trabalho que foi construído durante muitos anos. Ainda temos desafios? Sim, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui na apresentação. Mas muita coisa já evoluiu. Então, vamos lá. Começar como que foi essa trajetória. Uma empresa fabricante como nós, que fabrica embalagens, a primeira preocupação que a gente precisa ter é, se eu estou produzindo um produto, ele precisa ser reciclável. E reciclável em escala. O Brasil é um país enorme. Você não pode reciclar só nos grandes centros ou perto de onde é fácil. Você tem que reciclar em Manaus, você tem que reciclar em Recife, em Porto Alegre, em qualquer lugar. Então, a gente começou com o desenvolvimento de cadeia recicladora, tecnologia para reciclar nossa embalagem. Hoje, tecnologia não é mais um desafio já há muitos anos para a Tetra Pak. Cadeia recicladora foi o outro passo, porque daí, se você tem tecnologia e a cadeia recicladora, de quem que nós estamos falando? Cooperativa de reciclagem, ferros velhos, comércios de reciclagem. Se eles não souberem que aquela embalagem é reciclável, o que vai acontecer? Depois dela descartada, ela vai parar lá na cooperativa, se não tem mercado, ela vai para o aterro. Então, tem que ter um valor, tem que ter uma cadeia recicladora. Esse foi o segundo passo que a gente trilhou. Depois, conscientização do consumidor, porque não adianta nada você ter o reciclador, ter todo mundo separando, se em casa a população não faz a coleta seletiva. E esse é ainda é um grande desafio que a gente tem, é a cultura para a coleta seletiva. E por último, parceria, colaboração. O Lúcio falou também, lá no último slide dele, sobre quanto é importante você juntar esforços. Eu falei para vocês que há 25 anos a Tetra Pak trabalha nessa cadeia. Sozinha a gente não vai chegar no melhor resultado possível. A gente precisa juntar esforços com outras empresas. Pode passar mais um slide? E aqui a gente tem, ao longo desses 25 anos, nós mapeamos todas as dores, vamos chamar assim, da nossa cadeia. Quer dizer, o que está difícil? É a educação, é lá na cooperativa, é o preço. Para cada um desses problemas que a gente encontrou na cadeia, nós desenvolvemos um projeto com algum parceiro. São vários projetos, não vou ter tempo de falar, mas vou estar por aqui, depois qualquer dúvida vocês podem perguntar, para endereçar essas dores. Pode passar mais um. E por fim, né, todo mundo sempre pergunta, e aí, a taxa, né? Então, ano passado a gente fechou com 39% de taxa de reciclagem. Essa taxa equivale a 104 mil toneladas de embalagem pós-consumo que foram recicladas em diversos, via prefeitura, via campanhas, que nem aqui na feira. Vocês estão recebendo essas embalagens de água, que é de um cliente nosso.
no estande da Tetra Pak a gente está coletando, porque essa embalagem conta aqui para esse número que a gente vai... cada embalagem conta para reciclagem. E hoje a gente tem essa cadeia recicladora muito mais concentrada na região sul e sudeste, mas a gente já está com projetos para investir em outras regiões do país também. Mas independente de estar mais concentrado no sul-sudeste do país, todo o material do norte e nordeste ele vem para a região sul e sudeste e é reciclado. Tá? Pode passar mais um. E por último, a questão da comunicação, né? Da educação. Há anos a gente trabalha a educação para coleta seletiva, para reciclagem. E é muito difícil porque é uma mudança de cultura. Lá atrás, quando a gente começou, acho que é o projeto mais antigo nosso, é o de educação. Nós começamos com material de base para trabalhar no ensino primário, a educação de forma transversal, nas diferentes disciplinas, para trabalhar essa cultura. Só que chegou um dado momento, o que a gente percebeu? Não adianta trabalhar a base se os adultos não fazem coleta seletiva em casa. E aí nós começamos a fazer campanhas voltadas para os adultos, para as pessoas que estão em casa e que precisam mudar a sua atitude em relação à coleta seletiva. Nas pesquisas também apareceu que o quê? Que dos 89% lá que se preocupam com as questões ambientais, 48% fazem coleta seletiva. Ou seja, estou muito preocupado, mas a minha atitude não está lá muito boa. Como que a gente muda a atitude de quem não faz coleta seletiva em casa? E aí o que o Lúcio falou também, nas campanhas a gente começou, se vocês observarem as embalagens de leite no mercado, vocês vão ver campanhas em uma das faces das embalagens de leite, contando essas historinhas da reciclagem. Contando como que, por exemplo, você separar a embalagem em casa pode mudar a vida de alguém que vive da coleta seletiva. Tem pessoas que compraram casa própria, teve pessoas que pagaram os estudos dos filhos. Então, tem muitas histórias positivas de impacto social do que a reciclagem traz para a vida das pessoas. E a gente tem tentado levar essa informação através das nossas caixinhas ou das nossas campanhas também, nos canais, nas diferentes formas, de uma maneira simples, para você fazer a sua parte. Isso tem dado bastante resultado. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Essa aqui foi uma das campanhas que a gente fez, que você está a uma caixinha de distância de mudar a vida de alguém. E aí, com o QR Code, você conseguia escutar a história de uma dessas pessoas que vive da reciclagem e que o fato de você ter separado na sua casa possibilitou ela uma transformação de vida. Isso engaja muito mais as pessoas a fazerem a sua parte do que só a parte ambiental, porque nem todo mundo acaba se preocupando tanto. Então, acho que esse é o último, e aí a gente sobra um tempinho para a gente poder ficar aberto aí para as perguntas, para se alguém tiver, e esclarecer um pouco mais. Pode passar mais uma. Ah, faltou uma aqui, ó. Falando aqui de futuro, desculpa, gente. Nós também temos trabalhado para desenvolvimento da embalagem para alimentos mais sustentáveis do mundo. Para quê? Para facilitar ainda mais tudo isso que eu contei aqui. A embalagem já é totalmente reciclável, já é predominantemente feita de papel, mas tem como a gente simplificar ainda mais todo esse processo. E é isso que a gente pretende, tem como ambição de chegar nessa embalagem predominantemente de fonte renovável ou reciclada, neutra em carbono, até 2030. Acho que é isso, gente. É isso. Val, obrigada, viu, pelas informações aqui. Muito obrigada. Lúcio também pela pesquisa, a apresentação breve da pesquisa. Aproveitar esse momento para fazer algumas perguntas para vocês. Eu não sei se a gente vai ter muito tempo para fazer todas que eu anotei aqui, mas a gente vai fazendo, vocês vão respondendo, conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo se dá tempo demais. A pesquisa que o Lúcio trouxe, apresentou, do Instituto Acatu, demonstrou que o consumidor ele tem se preocupado, ele está buscando mais sustentabilidade e saúde, mais que a média global. Como que esses dois temas caminham juntos? Lembra que eu comentei que essa questão de você ter um diálogo com o consumidor, levando o mundo dele, o contexto dele, sendo considerado, né? Então, o que está mais perto é o que eu reconheço ali como impacto da sustentabilidade. Então, a saúde, a equação de entender que uma alimentação mais saudável ou as minhas escolhas de uma maneira mais saudável
elas acabam sendo também saudáveis para o planeta, no sentido de que você tem ali um impacto real, visibilidade, e eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é que as pessoas estão cada vez mais buscando longevidade. Então a saudabilidade ela está ligada diretamente a estar mais antenado com a alimentação, com o exercício físico. Então acho que todo mundo está vendo a movimentação de todas as gerações. Você tem hoje todas as gerações focadas em aumentar a sua qualidade de vida de alguma forma. Seja por obrigatoriedade do médico ou seja por uma iniciativa própria. Então a saúde, ela sem dúvida nenhuma, ela é um ativo importante para fazer essa conversa com a sustentabilidade quando a gente fala com as pessoas. Quer complementar, Val? Eu acho que é um ponto importante sobre as caixinhas, que é uma dúvida às vezes recorrente, né? As pessoas acham, por que o alimento ele fica seguro dentro da caixinha? Porque a nossa tecnologia, o que permite que o leite, o suco, fique na caixinha sem estragar, né, por um longo período, é porque não vai conservante, não vai nada disso. A tecnologia, a barreira de alumínio, é que possibilita essa longa vida do produto dentro da caixinha. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, o produto que está lá, ele está conservado, está seguro e permite conservar os atributos do que o cliente colocou naquela caixinha. E aí, hoje, tem várias empresas indo para essa linha mais saudável. Então, acho que ler a embalagem e poder também observar o que você está comprando, que nem suco 100%, tem muitas marcas de suco 100%. É uma alternativa em caixinha, saudável e que está lá. Então, que as pessoas poderiam ter acesso também. E aí tem vários exemplos, só para exemplificar um pouquinho que a tecnologia ela pode te ajudar também. E dentro da nossa própria missão, né, de disponibilizar o alimento, imaginem vocês como que você poderia tomar um suco de caju no Rio Grande do Sul sem ter o cajueiro lá para fazer por perto para fazer o suco. Então, a embalagem ela te permite percorrer distâncias e dar acesso ao alimento para a população, diferentes tipos de alimento. Sim. Vocês dois trouxeram informações sobre a importância desse trabalho no coletivo, né? Que não só de uma empresa, que não só de um consumidor final, mas de toda uma cadeia, uma sociedade inteira para que a sustentabilidade funcione, que todos esses projetos aconteçam. Qual que é a importância desse trabalho a favor da sustentabilidade, dessas parcerias acontecerem a favor desse tema que é tão importante e tão urgente? Como dar, por exemplo, mais capilaridade, mais força para as cadeias de reciclagem? Olha, acho que eu tenho um exemplo bem legal para compartilhar aqui com vocês. Dentro daqueles projetos todos que a gente desenvolve para promover a coleta seletiva e a reciclagem, tem um que se chama Recicla Cidades. O que esse projeto ele tenta endereçar? Ele tenta endereçar que muitos municípios não têm estrutura para coleta seletiva. E não tendo estrutura, além de não ter estrutura para coleta seletiva, a população também não tem a cultura de fazer a coleta seletiva. Então, desde 2018, a gente começou a fazer parcerias público-privadas para poder promover a coleta seletiva em alguns municípios, endereçando a questão da legislação também, porque daí o município entra com a participação na infraestrutura, a gente entra com a educação em peso, e dessa forma você muda a cultura da cidade para a coleta seletiva e tem assim resultados fantásticos. Onde entra a colaboração aí? Esse projeto começou em 2018 com a Tetra Pak e ele foi ganhando maturidade, resultados muito positivos, e hoje ele é um projeto feito por outras empresas. Então, recentemente a Natura veio falar com a gente, pediram para levar o projeto também para uma cidade, a Rede dos Plásticos também achou interessante, levou lá para a Baixada Santista. Então, outras empresas estão se juntando no mesmo projeto, porque, afinal de contas, é para promover a coleta seletiva, não importa se é do mesmo segmento, se é de alimentos, se é de belezas. Quanto mais empresas, melhor para dar escala. E juntando esforços é que a gente consegue... Sempre vai ter o que fazer, né? Independente do segmento. Quer complementar, Lúcio? Eu queria complementar. Uma das coisas, uma das falácias que... Falácias não, porque tem um fundo de verdade. Quando a gente... Para gerar escala, a gente precisa gerar demanda, certo? Então, assim, se poucas pessoas compram, vai ser mais caro, né? Eu não sei aqui quem... Não precisa levantar a mão, tá? Década de 80 e 70, eu vim dessa geração, refrigerante era no final de semana. Não tinha acesso.
a gente popularizou uma bebida. E eu acho que a popularização da demanda, ela faz automaticamente a gente conseguir baratear o custo. E é uma questão de cálculo básico, né? Você ganha em escala. Quando a gente patrocina um processo de mudança, se apenas um elo da cadeia, se apenas uma indústria solicita para a sua cadeia de fornecedores uma mudança, ela vai pagar o preço sozinha, às vezes, de implementação. Agora, quando você tem uma cadeia, inclusive setorial, olhando para o mesmo foco, que é de capacitar melhor os insumos daquele setor e conjuntamente solicitar as mudanças necessárias com os atributos de sustentabilidade, o potencial de mudança é muito maior. Você está trabalhando numa agenda pré-competitiva, entende? A sustentabilidade passa a ser uma agenda de fundamento e não de item de competitividade. Enquanto a gente olhar a sustentabilidade como um item de competitividade, a gente não vai dar escala nas soluções. A gente precisa olhar a base de fornecimento como sendo algo setorial e não apenas individual de um elo da cadeia. É importante complementar também que é um trabalho do setor privado, mas do setor público também, né? Que essa coletividade também passa por esse lugar, né? Perfeito. E das organizações da sociedade civil, que muitas vezes também se colocam numa posição que é o papel delas, né? De olhar de uma maneira crítica, mas assim, precisa ter colaboração, precisa ter ponte sendo criada. Não é só apontar o dedo. Eu acho que a gente tem que apontar o dedo para coletivamente a gente analisar uma coisa, mas ao mesmo tempo ter uma junção. Poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Muito bom. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: a pesquisa mostrou que as embalagens são um meio importante de comunicação com o consumidor final e também de conscientização, né, para a sustentabilidade. Por quê? Como que isso funciona? De que forma que é feito? Você consegue citar mais alguns exemplos, Val, assim, dessa mudança, né, de cultura da Tetra Pak, onde vocês começaram a observar essa mudança de comportamento, essa necessidade de imprimir isso nas embalagens, e por que isso chegou para vocês como sendo importância primeira já há 25 anos? Então, Emília, eu acho que é um processo que a gente foi vendo como ampliar cada vez mais o nosso alcance. Então, a embalagem, ela está na casa, né, de quase todo mundo, e você está ali, né, no momento ali tomando seu café e você pode ler essa embalagem. Então a gente viu que poderia ser um canal muito efetivo. Já faz alguns anos que a gente vem fazendo essas campanhas nas embalagens, cada ano uma campanha diferente e contando um pedacinho dessa história. E aí isso aliado com outras campanhas digitais em diferentes em escolas, em espaços públicos. A gente também tem uma série de ações via lei de incentivo à cultura, que são itinerantes, que percorrem todo o país, para trabalhar a cultura. Trabalhar a cultura tem que ser por todas as frentes, para diferentes públicos, para diferentes pessoas, crianças, adultos, porque é isso que vai fazer a diferença. E não é um trabalho de curto prazo. É de longo prazo. E até contínuo, né? Contínuo, e o que o Lúcio falou, a gente também veio aprendendo ao longo dos anos. Tem que simplificar, né? A gente às vezes fala renovabilidade. A gente tem pesquisas que mostram que o consumidor não sabe a diferença de renovável para reciclável para biodegradável. Né? Que nem o plástico de cana-de-açúcar que a gente lançou. Ele é renovável. O que nós escutamos de perguntas se ele era biodegradável são conceitos completamente diferentes, mas difíceis. Então, você tem que explicar. A gente tem que ir devagarinho, informando com exemplos práticos o consumidor do que são esses atributos. Senão, ele não vai poder fazer escolhas mais conscientes. Quer complementá-los? Eu não sei se o pessoal da organização pode colocar o último slide que tem o QR Code da pesquisa, porque as pessoas podem acessar depois a pesquisa com mais calma. Mas a questão da embalagem, ela está ligada à democratização, ao acesso. Tanto nas questões que a Valéria já trouxe, né, questão de segurança alimentar, existe um elemento também de confiabilidade de quem está comprando daquilo que está escrito. Né? Toda vez que você vai no supermercado, você não tem um contrato ali com cada 150 itens que você comprou, por exemplo. Mas a embalagem, ela é uma comprovação daquilo que está sendo colocado ali e o que o consumidor está efetivamente vendo. Então, ela tem um elemento também de alcance. É legal trazer isso nesse contexto da feira, porque
Quando você fala sobre acesso de alimento, a gente precisa também olhar para a questão dos privilégios, né? Nem todo mundo tem um supermercado do lado de casa. Então, a 5 minutos de casa, vai, faz uma compra e leva para a despensa da casa. Tem gente que pega ônibus para ir. Então, como é que você vai transportar alimentos sem embalagem? Óbvio que tem toda uma discussão de ecoeficiência, das melhores práticas, inovação, que é o que a Valéria trouxe, que a Tetra Pak está trazendo como sempre um processo evolutivo. Mas a gente não pode desconsiderar que a embalagem ela é um item que ajuda as pessoas a terem acesso a diferentes alimentos no Brasil todo. Sim. Agora, uma última pergunta, que eu acho que a gente tem um tempinho ainda para fechar. Conseguiram colocar o QR Code já, para vocês poderem acompanhar também a pesquisa mais a fundo. A última pergunta que eu fiquei curiosa é esse comportamento aí de consumidor, né, do consumidor passar a observar ações sustentáveis e consumir a partir disso. Cronologicamente, ele mudou mesmo a partir de quanto tempo? A pesquisa aponta isso? Quanto tempo para cá? Assim? Sim, a gente faz a pesquisa desde 2019, mas principalmente durante a pandemia, houve uma acentuação de atenção das pessoas para as questões de impacto. E agora, mais do que nunca, a gente, inclusive na pesquisa de 24, a gente está endereçando muito mais perguntas numa correlação com mudanças climáticas, porque haja visto o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, se alguém tinha alguma dúvida em relação à mudança climática, eu acho que, né, a natureza já deu a prova do quão forte ela é e o quanto frágil nós somos. E essa pesquisa ela vem dentro de um evolutivo, a gente percebe que a partir do ano de 2020 existe um crescimento da questão do interesse de diversas gerações, principalmente das mais velhas, das mais experientes, e consequentemente esses picos, né, de acontecimento de crise climática acaba trazendo muito mais atenção para o tema. Mais consciência também, né? Quer complementar, Val? Eu acho interessante que nem a gente faz essas pesquisas desde 2001 e todos os atributos de sustentabilidade eles vêm evoluindo. Nenhum regrediu, falar, isso aqui voltou para trás, parou de ser, a moda passou. Não. Vem porque a conscientização vem aumentando, né, Lúcio? Eu acho que é por aí. Quanto mais informado, mais o consumidor ele vai exigindo das marcas, dos produtos, ele vai lendo mais e vai se informando mais. E eu gostei que você falou da pandemia, porque na pandemia foi interessante porque os índices de reciclagem na cidade de São Paulo aumentaram absurdo. Por quê? Ficou em casa, começou a olhar mais, ver o que tinha que fazer, prestar mais atenção um pouco nas coisas, e as taxas de reciclagem de São Paulo aumentaram muito. As cooperativas de reciclagem receberam muito mais materiais. Então, assim, o consumidor tem um papel, sim, fundamental em todo esse processo. E aí cabe realmente, acho que a cada um tá olhando o que eu tenho que fazer, qual que é a minha parte. E não é nada muito difícil, né? Às vezes é algo tão simples que está ali fácil de ser feito, mas a maioria das pessoas hoje ainda não faz coleta seletiva em casa, não faz reciclagem em casa. Então, esse é um primeiro passo bem importante. Essas taxas se mantiveram? Não, caíram. Poxa vida. Infelizmente. Então tá, gente. Eu agradeço, viu, a participação. Obrigada, Val. Se vocês quiserem dar tempo de um recadinho final, algo que seja importante dizer, fiquem à vontade. Só agradecer, Valéria, pelo convite. É uma gratidão estar aqui. Obrigado vocês por estar aqui. Como eu falei no começo, né? Tanta coisa para ver e vocês ficaram aqui. Então, assim, gratidão pela escuta. Quiser mais informações, estou à disposição, tanto aqui depois da palestra, quanto nos contatos que estão ali. Enfim, muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, Lúcio. Obrigada, Valéria. Também agradeço ao Lúcio por ter aceito o convite, você também, Emília, por nos ajudar aqui nesse processo. E acho que tem muita informação. Se tá saindo daqui, ainda está com alguma dúvida, não entendi bem isso, entra nas nossas redes sociais, procura que tem muita informação disponível e acho que cada um tem que buscar realmente se informar mais para poder contribuir com tudo isso. Obrigada, isso aí, obrigada.